Oi, gente! Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre a quinta dimensão, né? É um assunto delicado, um pouquinho complicado, né? Mas que eu vou tentar passar para vocês como eu entendo, né? Então, como o planeta Terra está nessa transição planetária, né? Passando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, a energia do planeta está mudando, né? Tá passando de, tava uma vibração meio primitiva, né? Aí depois passou por uma vibração, né, de provas e expiações e agora estamos passando por uma vibração de regeneração. O que significa regeneração? É um planeta que vai ser mais brando, vai ser menos maldade, né? Vai ser um planeta com mais amor, né? Com mais empatia, né? As pessoas vão vibrar nisso. Só que isso vai durar anos e anos, reencarnações e reencarnações. Eu posso ser que eu morra, nasça de novo, né? Reencarne em outro corpo, morra de novo para isso se estabilizar, que não é de uma hora para outra, tá? E nessa, né, regeneração toda, ele vai ficar com a energia mais positiva, uma energia mais, como vou dizer, elevada, né? E automaticamente as pessoas, né, nós encarnados, precisamos também nos elevar, porque os espíritos encarnados que não estiverem vibrando, né, nessa fase final de regeneração na quinta dimensão, acaba sendo meio que retirados, né, do planeta e enviados por um outro planeta de provas e expiações, né? Que isso só o espiritual conhece e pode, né, explicar tudo direitinho. Eu lembro que uns anos atrás a NASA descobriu um outro planeta, né? E dizem que vai ser esse planeta que vão, né, ser enviados os espíritos, né, as almas para esse planeta. Uns vão voltar, né, naquela era primitiva, porque ainda não aprenderam muito, ainda estão muito, né, presos na matéria, né, no ferro e fogo, né, e aquele ditado dente por dente, olho por olho, né, eu acho que é assim que fala, né, e outros vão para um planeta mais de provas e expiações, que vai ser um planeta com mais sofrimento, né, com lutas diárias, né, de resiliência. A pessoa tem que trabalhar muito a resiliência para passar pelas dificuldades, que é como está o planeta Terra agora, né? Só que ele está se transformando, se regenerando. Para depois chegar nesse planeta de regeneração, que é onde vai estar tudo mais brando, tudo, as pessoas vão estar mais empáticas, né, uma com as outras, enfim. E nesse planeta, né, de regeneração, as pessoas vão estar na quinta dimensão. Por quê? Porque eles vão estar vibrando igual o planeta Terra. O que seria, né, a quinta dimensão? Ao meu ver, a quinta dimensão não é um lugar físico, como muitas pessoas acham. Ah, vamos quinta dimensão, planeta. Não. A quinta dimensão é um estado de consciência, né? Quanto mais consciência você tiver, né, das coisas espirituais, né, do que você realmente veio aqui no planeta Terra fazer, que você veio, né, se melhorar como pessoa, como espírito, né, que a reencarnação vamos dizer assim, uma escolinha, né, essa consciência toda que a pessoa ter de estudar, né, de não fazer o próximo o que não quer para si mesmo, né, de ser uma pessoa melhor e boa, não só com você mesmo, mas com as pessoas à sua volta, né, de ser uma pessoa mais, como eu vou dizer, com mais simpatia, com mais amor, né, vibrar nos sentimentos mais elevados, né? Na benevolência, na caridade. Caridade não é só dinheiro, tá, gente? Tem vários tipos de caridade. Então, isso é um estado de consciência. Quando você respeita o outro da forma como ele é, né? Eu estou muito longe de estar nessa quinta dimensão. Eu quero mudar todo mundo. Então, isso como eu vou dizer, é a quinta dimensão.
né? Você não briga mais, você evita falar palavrão, você evita, né, ter os sentimentos de baixa vibração. Não é que você vai ficar, não vai sentir raiva, não vai sentir, né, ciúme, não vai sentir medo. A gente sente, né? Quem as pessoas, a gente, eu não, né, gente, porque eu com certeza não estou ainda na quinta dimensão. Mas as pessoas que estão na quinta dimensão, elas vão sentir esses sentimentos todos. Só que elas não vão dar vazão a esses sentimentos. Vai ser uma coisa passageira, elas não vão alimentar, né? Isso vai ser uma coisa mais sutil. Não vai ser essa luta que a gente tem por enquanto. Porque eu, quando sentimento ruim, é uma luta danada para mim não ficar alimentando aquele sentimento ruim, para não baixar minha vibração. Então, quando, se Deus quiser, né, amanhã ou depois eu estiver aqui na dimensão, eu vou ter mais facilidade de lutar contra esses sentimentos ruins, contra os pensamentos ruins, né? Porque quando eu sentir, vai ser mais fácil descartá-los. Hoje em dia ainda é muito difícil, eu tento bastante, né? Espero que todos nós, né, tenham essa força de tentar expulsar, né, os pensamentos, os sentimentos ruins, porque a gente não pode alimentá-los. Não é que a gente não vai sentir, a gente é imperfeito, né? Somos seres encarnados e a gente está muito na matéria ainda. Então a gente vai sentir coisas ruins, sentimentos ruins, vamos ter pensamentos ruins. O que não podemos é alimentá-los, né? E eu creio que na quinta dimensão isso vai ser uma pessoa vai fazer isso com mais facilidade, né? A pessoa vai ter consciência que aqueles sentimentos são prejudiciais à saúde dela, tanto física como espiritual, e vai descartar com mais facilidade, né? E outra coisa também, a quinta dimensão, as pessoas vão ficar, como vou dizer, mais calmas, né? Não vai ter tantas pessoas na quinta dimensão a pessoa não vai ser tão ansiosa como a gente ainda, né, sofre muito de ansiedade. A pessoa não vai ter essa ansiedade, ela vai acreditar muito no futuro e não vai ficar se preocupando com ele, e também não vai ter depressão, né? Porque a depressão também é a gente muito preso ao passado, né? Quando a pessoa é muito presa ao que passou, a gente acaba se deprimindo, né? A depressão é um apego ao passado. Então, as pessoas também na quinta dimensão, eu creio que elas não vão ter esse apego ao passado. Então, elas vão ser menos depressiva e menos ansiosa, porque elas vão ter consciência que tem que ali viver o momento presente, né? Porque a gente tem que aprender, que a gente tem que viver o momento presente o máximo que a gente puder. Não ficar, né, pensando muito depressivo pelo que já passou, e também não ficar preso ao que vai vir, nessa ansiedade toda, o que vai ser do amanhã, né, o que vai ser do nosso futuro. Isso também a pessoa, eu creio eu que as pessoas na quinta dimensão, né, vão ser mais equilibradas, vão viver mais o agora, o aqui e agora, né? Vão estar mais aterrada, porque viver o presente é se aterrar, né? Você se conectar com o aterramento do seu corpo físico e do seu corpo espiritual, né? Então eu creio isso, que as pessoas, né, na quinta dimensão vão trabalhar mais as partes positivas delas, as suas virtudes. E eu tenho que falar aqui, porque é uma coisa muito importante também, que a gente precisa trabalhar a gente, né, nossos sentimentos, nossos pensamentos, para a gente tentar o mais rápido possível, né, expandir nossa consciência para a quinta dimensão. A gente precisa começar a ter informações, né? Procurar informações, procurar estudar, né, sobre o que a gente veio fazer aqui, o porquê da gente estar aqui. Se você não entender essas coisas, você nunca vai, né, ter a possibilidade de chegar à quinta dimensão, né? Aí se esforçar para ir para a quarta para depois ir para a quinta. Ter consciência que essa vida aqui é a vida material, que existe uma vida espiritual, creio eu que é a vida verdadeira, né? Como os evangélicos falam, vai ter a vida eterna. Aquela vida eterna, eu acredito eu que é a vida verdadeira, que é a vida espiritual. Aqui a gente só reencarna para poder, né, diminuir o nosso karma, né?
porque a gente tem escolhas erradas, a gente faz escolhas erradas e a gente acaba, né, arcando com consequências ruins também. Então a gente tem que também ter uma fé raciocinada, pensar duas vezes antes de tomar uma atitude, porque dependendo, né, da nossa falta de racionalidade, a gente tomar atitude só pela emoção do momento, a gente acaba atraindo consequências muito ruins para os nossos caminhos. Então, a quinta dimensão eu acho que é isso, né? A gente precisa se conscientizar, né? Estudar o porquê a gente está aqui, o que a gente tem feito para se melhorar, o que a gente precisa fazer para se melhorar, né? É tudo um conjunto, gente. Por isso que eu falo, as religiões são tudo interligadas, né? É tipo uma teia que fala, né? Se a gente for ver, é tudo a mesma coisa. E essa parada de expansão de consciência, né, da quinta dimensão, fala muito do ascensionados, né? Aqueles espíritos muito mais elevados, né? Que estamos longe de ser. Mas com muito estudo, muita força de vontade, né? E muita garra, a gente consegue. A gente consegue se expandir pelo menos para a quarta dimensão, né? Porque a quinta eu acho que a gente ainda é muito primitivo, muito preso à matéria para chegar lá. Mas com muito estudo, a gente precisa, né, ter, como eu vou dizer, foco. A gente se perde muito nos barulhos do mundo e a gente acaba, né, desviando o que a gente realmente tem que fazer. A gente tem que estudar sobre o espiritual, né? Como eu falo aqui, a minha base maior é kardecista e o kardecismo explica muito sobre essas coisas. Então, como vou dizer, indico vocês abraçar a doutrina espírita, né? Porque a doutrina espírita traz um conhecimento muito bom, né? Assim, é ruim e bom ao mesmo tempo, porque a doutrina espírita, ela ensina, ela né, dá ênfase que você tem que fazer aquela reforma íntima, mudar a conduta moral, melhorar, né, lapidar seu caráter. Ela ensina isso e ela ensina você a mergulhar no estudo. Isso é bom, né? Para quem está começando a se envolver com o espiritual. Mas a Umbanda, eu indico por quê? Porque às vezes, quando a gente está se abrindo para o espiritual, a gente fica muito perdido, né? A mediunidade fica muito desequilibrada ou começa a aguçar muito e a gente não sabe o que está acontecendo direito. Quando você entra no kardecismo, você começa a estudar sobre essas coisas, mas e os fenômenos que começam a acontecer com você? Você fica em desespero. Então, na Umbanda é bom que você já vai desenvolvendo a sua mediunidade, né? Que lá no kardecismo você tem que estudar, tem as etapas, né? Tem os livros da codificação espírita, que são muito essencial para a nossa vida, né? Espiritual, para quem realmente está disposto a se melhorar como espírito e como pessoa. Mas a Umbanda também ajuda bastante, né? Ajuda a gente desenvolver a mediunidade de uma forma mais rápida quando a gente está em desequilíbrio. Porque a mediunidade não fala, olha, vai lá para o kardecismo, vai se preparando que daqui a pouco eu vou começar a florar em você. Não, ela vem sem avisar. E se você não tiver um psicoemocional bom, você acaba, né, se desequilibrando muito e dependendo da sua conduta, o tipo de espírito que você vai trazer para perto de você. Se você tiver uma conduta impecável, um caráter lapidado, você vai atrair espíritos bons. Agora, se você tiver uma conduta duvidosa e um caráter sujo, você só vai atrair, né, irmãozinhos menos esclarecidos para perto de você. Então, o tipo de irmãos que a gente vai atrair, né, pelo espiritual para próximo da gente depende muito do nosso caráter e da nossa boa conduta. Então, por isso que às vezes eu falo, o kardecismo é muito bom porque ensina isso. Ensina a sua mudança de comportamento, ensina a sua, né, lapidação do seu caráter. Então, é muito bom ter o kardecismo também. E ele ensina essa expansão de consciência, né? Ensina da onde a gente veio, para onde a gente vai, o que a gente está fazendo aqui, essas dúvidas, né, que todo mundo pergunta, que algumas pessoas, né, que têm uma consciência um pouco mais elevada, né, uma curiosidade maior, ficam esse pontinho de interrogação. E o kardecismo explica. Mas tudo começa, gente, na curiosidade. Foi quando eu comecei a me envolver com o espiritual, curiosidade.
A curiosidade é muito boa, né, para coisas boas, né? Quando você tem curiosidade de coisas boas. Agora, quando você tem curiosidade de coisas, né, negativas, é ruim, porque você começa a se envolver e da mesma forma, né, que a gente com hábitos, né, a gente começa fazer as coisas que a gente quer. Tipo assim, você quer fazer uma coisa boa, né? Você às vezes dá, igual, tipo, vai pra academia. A gente vai num ânimo danado. Daqui a pouco falta um dia, falta dois, falta três. E a gente não tem aquela constância, né, de ir direto. A gente acaba desanimando, né? Mas se a gente for direto, né, e ver que aquilo faz bom, porque a academia faz bom para a saúde física e mental também, para quem não sabe, ela com o tempo acaba virando um hábito. Aí você já põe aquilo na sua rotina, igual como você tomar um banho, né? Aquilo já é essencial na sua rotina. Então, as coisas negativas também são assim. Se você começa a fazer uma vez ou outra, daqui a pouco você acaba botando como um hábito na tua vida e vira rotina. Então, por isso que é muito importante a gente não se envolver em coisas ilícitas, né, coisas negativas, que a gente só vai atrair irmãozinho menos esclarecido para perto de você. E isso, né, fala muito em relação a quinta dimensão, porque se você, né, por mais que você tenha uma consciência boa, né, tenha uma informação, né, bastante intelectual, mas você não tem entendimento. Porque só ter a formação intelectual não adianta, tem que ter o entendimento daquilo ali, né? Porque tem muitas pessoas que têm um desenvolvimento intelectual muito brabo, né? Vamos dizer assim, e usa para negatividade. Então não adianta de nada, porque você continua ali no fundo do poço e cada vez vai descer mais. Então você tem que usar todas as informações, né? Todo o conhecimento intelectual que você tem para o bem. Então, por isso que não adianta só ter o conhecimento intelectual, tem que ter o entendimento. Porque quando você tem o entendimento das coisas, você sabe o que é certo e o que é errado. E você vai fazer o certo, né? Quem vai querer fazer o errado? Tem uma coisa que fala, um ditado que fala assim: o errado é o errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. A gente tem essa consciência do certo e errado, desde pequeno, né? Então, depende de você, do seu caráter, escolher o caminho que você vai seguir, né? Porque o problema do ser humano, às vezes, é achar que não vai ser descoberto, né? Que algumas atitudes negativas não vai vir à tona. Vem, gente. Pode demorar, mas vem, né? A gente tem que trabalhar muito essa nossa parte ruim, né? Que é os sentimentos ruins. É o elevado, a vaidade, o orgulho, né? A hipocrisia. Às vezes a hipocrisia, a gente fala muito dos outros, quando a gente vai ver, a gente tá fazendo, às vezes, até coisa pior, né? Então a gente tem que se policiar bastante. A gente tem que tentar entender que as nossas palavras têm que condizer com nossas atitudes. Não adianta você falar um monte de coisa bonita e suas atitudes dizer o contrário, né? A gente tem que equilibrar uma coisa na outra. Tem aquele ditadinho que fala também, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então a gente tem que ter noção, né, do que é certo e errado e começar a optar pelo certo. Não adianta eu vir aqui falar um monte de coisa bonitas para vocês e sair daqui eu sou outra pessoa. Não. Eu tenho que ser, o que eu falo aqui para vocês, eu luto todos os dias para manter isso na minha vida, porque eu quero ser um espírito melhor. Eu quero ser uma pessoa melhor, né? E quando eu vejo que tem certas coisas, como eu falo, a gente não controla os sentimentos ruins, né? Eles vão vir. Aí, quer dizer, a gente não controla não, a gente não pode evitar, né, os sentimentos ruins. Eles vão vir no nosso interior, né? O que a gente não pode é deixar eles vir e se alojarem ali. A gente tem que controlar, saber equilibrar eles, né? Porque senti-los a gente vai sentir, só não pode deixar crescer, né? E eu sou sincera, eu falo, eu não sou uma pessoa perfeita, né? Como vocês vê, o meu canal é um universalista tentando evoluir. Eu venho aqui conversar com vocês, eu não sou melhor do que ninguém, né? Mas eu tô me esforçando para melhorar e eu não preciso vir falar aqui isso para vocês.
Deus sabe, né, e o meu espiritual sabe o quanto eu luto todos os dias pela minha parte ruim, porque a gente não vai deixar de ter partes ruins, a gente vai ter partes ruins, a gente só tem que saber equilibrar, né, e alimentar o que a gente quer, né, ser na nossa vida. Então a gente precisa também, né, trabalhar essa negatividade na nossa vida, essa parte, né, ruim nossa, para a gente poder, né, se conscientizar e elevar nossa consciência para a quinta dimensão, ou pelo menos para a quarta, né? Porque a gente está muito longe ainda da quarta dimensão. Então, hoje eu vim aqui falar isso com vocês. Quinta dimensão é um estado de consciência, pelo meu entendimento, né? Eu entendo que é um estado de consciência. A gente pode estar aqui no planeta Terra, no momento que a gente está agora, no planeta de regeneração, né? Passando de provas e expiações para regeneração, nessa transição planetária, e ter pessoas na quinta dimensão já, tá? Creio eu que eu não sou ainda uma pessoa que esteja na quinta dimensão, que eu preciso melhorar muito, mas eu acredito que já tenha pessoas na quinta dimensão, assim como tem pessoas, né, na quarta dimensão também, né? Ou que consiga, né, como vou dizer, oscilar. Às vezes pode ter momentos que a gente está na quinta dimensão e volta para a terceira, ou para a quarta, né? Pode acontecer, da gente tá, né, um momento de elevação, né, de consciência e depois, porque somos humanos, gente, a gente é igual a lua, a gente vai ter nossas fases, aquele gráfico do exame do coração que eu esqueço, que fica assim, a gente vai ter altos e baixos sempre, então nunca vai ficar aquela linha reta, porque quando fica a linha reta, a pessoa morreu. Então a gente pode ser que a gente, né, vá na quinta dimensão e às vezes volte passando pela quarta. Pode acontecer, eu também acredito nisso, tá? A gente precisa, né, cada vez mais expandir a consciência, estudar, procurar informações, procurar vídeos, desculpa, se alimentar de coisas boas, porque as pessoas acham que a gente, né, é só alimentação. Não. Quando a pessoa está na quinta dimensão, ela também tem uma alimentação melhor, tá? Mais equilibrada, ela não vai comer coisas tão pesadas, ela vai se alimentar de informações melhores, né? Ela não vai ficar procurando fofoca, disse-me-disse, picuinha em redes sociais, e nem tragédias, né? Porque tragédia baixa muito a nossa vibração energética. A pessoa vai tentar se controlar na negatividade dela, né, nos sentimentos ruins, de baixa vibração, né? Então isso tudo faz parte da quinta dimensão. A pessoa tentar se manter o melhor possível, ela vai tentar evitar conflitos, né? Ela vai tentar o tempo todo conversar com as outras pessoas, né? Ela vai parar de querer prejudicar o próximo, ela vai ter consciência que o que ela faz para o próximo volta em dobro para ela. Então a gente tem que se policiar muito nessas coisas para a gente tentar se elevar cada vez mais. Eu estava vendo um vídeo falando sobre essas coisas de quinta dimensão, porque antes de eu vir aqui eu dou uma pesquisada legal para mim não vir aqui falar o que eu não sei. Chico Xavier poderia ser uma pessoa que, né, um ser humano que estava na quinta dimensão ou até em uma dimensão até mais elevada, tá? E eu tava ouvindo também que o moço tava falando, esqueci o nome dele que eu não me apego muito a nomes, que Jesus estava na 12ª dimensão, quando ele, né, encarnou aqui na Terra para ser exemplo vivo pra gente, né? Porque eu acredito muito nisso, que Jesus veio na Terra para ser exemplo vivo, não para salvar a gente. Pode se ver dessa forma, para salvar. Ele veio ser exemplo vivo para a gente, né, saber o caminho que tinha que percorrer, né? Um caminho de mais amor, mais sabedoria, mais fé raciocinada, não deixar se levar pelas emoções negativas, né? E é isso, gente. Eu acho que deu para entender, né? Vamos tentar vibrar positivo, vamos tentar expandir a nossa consciência, né? Com muitas informações sobre, né, o assunto, mas primeiro de tudo, antes de ter bastante informação, conhecimento, precisamos ter um entendimento, tá? Porque o entendimento é uma coisa essencial para o ser humano. Você não tem como você pegar um livro, ler o livro todo, saber ele de cor e salteado e o entendimento.
Então tem que entender aquele livro, não só decorar ele, entendeu? Eu não tinha esquecido, eu nem ia fazer mais, mas a Padilha lembrou, tirar cartinha, um conselho aqui no baralho tarô negro para vocês, para mim também, né? Porque sempre quando eu venho aqui, o estudo serve para mim também. Carolinha, minha rainha, três cartinhas. Vou tirar quatro. Vamos lá. Primeira carta, a Torre. Segunda carta, o Sol, Leão, né? O Diabo. E o Julgamento. Então, aqui a Padilha fala o quê? A Torre fala muito da nossa elevação espiritual, né? Ela diz aqui, nossa, é tudo certinho que sai, né? A Torre, ela fala, a gente tem que se elevar bastante, né? Tentar nos elevar o quanto mais possível, né? Para poder a gente brilhar com a nossa consciência, né? Então, quanto mais a gente se elevar, quanto mais a gente expandir a nossa consciência, porque essa elevação aqui, ela diz que é a elevação da consciência, né? O estudo, a procura de conhecimento, o nosso sol brilha, né? Porque quanto mais você tiver entendimento, conhecimento, expandir sua consciência, você vai estar mais elevado, vai estar brilhando cada vez mais. E ela diz aqui, né? O diabo fala muito das pessoas à sua volta, de algumas situações à sua volta, que possa, né, tentar fazer você duvidar do seu próprio potencial, que aí você fica se julgando se você realmente é capaz disso tudo. E ela aqui fala, você é capaz, então você precisa elevar sua consciência para você brilhar cada vez mais, né? E não ficar preocupado com as pessoas à sua volta que ficam te julgando o tempo todo, apontando o dedo. E você tá muito preocupado com as pessoas à sua volta e acaba você duvidando do seu potencial. Isso não pode acontecer. A primeira pessoa a acreditar em você tem que ser você mesmo. Então, ela fala que força, foco, persistência, que você consegue cada vez mais expandir sua consciência e brilhar, que já era para você estar brilhando há muito tempo, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gratidão!